Senhores, a gente está aqui para falar um pouquinho sobre a yoga e esse cenário aí que a gente está inserido. Então, o objetivo desse primeiro vídeo é, de uma visão geral, mostrar principalmente a parte fiscal e a relação que o nosso produto tem com o que o governo exige do empresário, com o que o governo faz, com o que o empresário tem que se adaptar em relação a toda essa parte burocrática. Porque, como vocês já sabem, ter credibilidade sobre o produto, você conhecer o produto, saber exatamente o que a gente faz, isso é fundamental. As pessoas pagam por essa sensação de estar comprando com alguém que entende de lei, entende de burocracia, entende do produto, entende de toda essa parte fiscal. Então, por isso é tão importante e a gente vai gastar tanta energia com isso agora. Então, basicamente, para começar, é importante falar os tipos de empresa que existem hoje no Brasil. Hoje a gente pode falar com tranquilidade que existem 4 tipos de empresa hoje. Você pode ter uma empresa, você pode ser um microempreendedor individual, você pode ter um MEI. Você, acima do MEI, você vai estar cadastrado na Receita como uma empresa do Simples Nacional. A partir do Simples Nacional você vai ser uma empresa do lucro presumido e acima do lucro presumido você vai ser uma empresa do lucro real. Qual que é a diferença entre essas 4 categorias de empresa? Basicamente, a gente está falando de diferenças de faturamento. Até desde o começo, né, lá atrás, existiam somente essas 3 últimas: Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Por que o governo fez um incentivo e permitiu que um empresário que antes ele só comprava no CPF dele, ou ele só tinha esse registro individual, ele permitiu que esse cara tivesse um CNPJ? Porque para o governo é mais fácil e é mais vantajoso facilitar essa situação para que esse cara tenha um CNPJ, mesmo que esse cara pague um imposto mínimo, que é R$50 por mês, independente do faturamento dele, porque o governo consegue taxar esse cara de outras formas. Então ele consegue obrigar esse cara a passar por uma vigilância sanitária, ele consegue obrigar esse cara a ter um alvará de funcionamento, alvará do corpo de bombeiro, alvará da prefeitura. Então, a princípio, uma coisa que seria ruim para o governo, que é permitir que um cara faça movimentações financeiras, permitir que um cara tenha um CNPJ, ele tenha uma empresa e pague somente R$50 a R$60 por mês, não passa disso, é um valor fixo, independente do quanto você vende. Para o governo é muito vantajoso, porque ele passa a ter, ele não ganha tanto dinheiro, mas ele tem um controle sobre o que está sendo vendido e quem são esses empresários, o que esses empresários fazem, e ainda tem essas outras formas de taxar esse empresário, que foi como eu falei: alvará de funcionamento, vigilância sanitária, alvará da prefeitura, corpo de bombeiro, etc. Então, assim, primeiro ponto é falar um pouquinho mais sobre a MEI. Como o próprio nome já diz, né, microempreendedor individual. Isso é importante que vocês anotem para poder pesquisar sobre isso, o que é MEI, quais são as regras, quando o cara pode ser MEI, quando ele tem que deixar de ser MEI, isso é muito importante. Mas basicamente o MEI hoje, o microempreendedor individual, ele possui um faturamento até R$81 mil, dá um pouco menos de R$7 mil por mês. Até então era R$5 mil, depois aumentou, passou para 6 e agora a gente está aí com quase R$7 mil por mês. E no acumulado de um ano, esse cara ele pode vender até R$81 mil. Hoje existe uma faixa gigantesca do mercado que se enquadra nessa categoria. Para a gente é muito bom quando o cliente é MEI, eu vou falar sobre isso já, mas é muito bom, porque a partir do momento que o cara é MEI, ele está desobrigado de uma série de exigências fiscais, burocráticas e contábeis. Então, assim, é muito bacana quando o cara é MEI. A gente vende para ele de uma forma que ele esteja comprando algo para ajudar na gestão, ajudar no controle, no gerenciamento, e não por uma parte de obrigação fiscal, que é o caso do Simples Nacional. Então a gente falou do MEI, tem o Simples Nacional, lucro presumido e o lucro real. Muito importante que se pesquise sobre essas 4 formas, essas 4 categorias de imposto de empresa no Brasil. O Simples Nacional é outra faixa. Então quem está faturando acima de R$81 mil por ano, que é uma faixa gigantesca das empresas do Brasil, já se enquadra nessa categoria. Essa categoria é uma categoria que paga em média 6% de imposto em cima do faturamento bruto. Então o cálculo do imposto é sempre baseado no faturamento do cliente e baseado no que ele vende bruto, do que entra de receita.
Então a gente está falando aí, sei lá, eu não tenho esse dado, mas muito, são basicamente todas as empresas. Nós somos essas empresas. Por quê que essa categoria do Simples Nacional é tão grande? Porque ela contempla quem vende de R$81 mil por mês, por ano, perdão, R$81 mil por ano, até 4,8 milhões de reais por ano. Então é muita grana. É de quem fatura, sei lá, de R$7 mil por mês até R$400 mil por mês. Então é uma faixa gigantesca. E dentro dessa galera existe uma pequena variação, né, do cálculo de imposto, mas basicamente a gente está falando do microempresário, que é assim que ele é denominado, microempresário. Tanto é que vocês veem assim, a denominação das empresas. Qual é o nome da sua empresa? Vinícius Melo LTDA-ME. LTDA quer dizer que é uma empresa limitada em relação a uma questão de sociedade e tudo mais, e ME de microempresa. Então, quando você chega para o cliente, é muito importante você saber se ele é um cliente MEI ou se ele é um cliente microempresa, ou se ele é uma microempresa. Por que isso? Porque a técnica de abordagem, a forma que você vai identificar as dores dele, isso tudo vai fazer muita diferença. Então é fundamental que vocês saibam exatamente o que o MEI faz, quando ele pode ser MEI, quando ele tem que deixar de ser MEI, já falei sobre isso. E também a parte do Simples Nacional, saber quais são as exigências que a Cefaz e que o governo federal, de uma forma geral, ele tem em relação a esse empresário que está dentro dessa categoria de imposto. Lucro presumido e lucro real é o que nem vale a pena falar. A gente não atende essa galera. Eles têm, assim, a burocracia é gigantesca em cima dessas empresas por conta do tamanho da movimentação. Então, de novo, vale ressaltar, um cara que está vendendo mais de R$400 mil por mês. É muita grana. Então, assim, é um cliente que está bem fora aí do que a gente quer atingir. Nosso produto ele é voltado para o varejo. Ele está ali para o dia a dia, lidar diretamente com o consumidor. Então, assim, essa primeira parte seria para identificar quais são as possibilidades de empresa dentro do Brasil. E agora a gente parte para a parte de arrecadação de imposto. Esses clientes, todas essas categorias de empresa, né, elas precisam emitir nota fiscal. O que é uma nota fiscal? Nota fiscal é um documento que o governo consegue saber a hora e a data e qual é a mercadoria que está sendo comercializada entre essas duas pessoas. Uma pessoa, que é quem emite a nota fiscal, que é a detentora do produto, e o consumidor, que é quem está comprando essa nota. Hoje a gente posso falar para vocês tranquilamente que existem 4 formas de se fazer essa nota fiscal, emitir essa nota fiscal. Ou seja, é uma forma formal e regularizada e burocrática para poder estabelecer essa relação de compra e venda. O certo seria todo mundo emitir nota fiscal de tudo, porque assim o governo ia saber de tudo que é comercializado e ia conseguir taxar todo mundo. Só que a gente sabe que não é assim, porque nós consumidores não exigimos isso e também o empresário ele não tem interesse em estar emitindo nota fiscal para pagar imposto em cima de tudo que ele vende. Por que isso? Por que eu estou falando isso? Lembra que lá no começo do vídeo eu falei que o imposto ele é cobrado sobre aquilo que se fatura, sobre aquilo que se vende? Então, a partir do momento que eu faço uma venda e registro essa venda com uma nota fiscal, o governo, seja naquele instante ou no final do mês, ele vai ter ciência disso. Então, é a partir dessa venda, desse faturamento, desse registro fiscal que eu serei taxado, que a minha empresa vai ser taxada com a porcentagem, com 6%, ou seja lá como for. Então, hoje, eu posso falar para vocês com tranquilidade que as 4 formas de registro dessa nota fiscal, de formalizar essas vendas, são modelo manual, série D, a SF, utilizando a escrituração contábil fiscal, a NFCE e a NFE. O que são esses 4 modelos? Eu vou fazer um vídeo específico de cada uma dessas categorias, mas também isso é muito importante que se anote, que se pesquise. Modelo série D, o cupom fiscal, que é um cupom que parte dessa SF, que é aquela impressora fiscal tão conhecida aí por todos nós. A NFCE, Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica, que é o que começou meados do ano passado, agora passou em algumas empresas obrigatórias esse ano, de 2018, e a partir de 2019 será obrigatória para todo mundo, que é basicamente o que a gente faz.
E por último a NFE, que é a nota fiscal eletrônica, tradicionalmente aí conhecida por aquela nota de compra, aquele papelzão A4 que você compra as mercadorias e tem todas as informações lá. Mas como eu disse, vou fazer um vídeo específico de cada um desses modelos.